Está começando o Vagamente, um podcast de teologia, descontraído e bem-humorado, porém com conteúdo para não deixar a sua mente vagando sozinha. E aí pessoal, estamos aqui para mais um episódio do nosso Vagamente, do nosso podcast. Eu aqui sou o Thiago e o Gerald aqui comigo. Esperamos que todos vocês estejam bem, para que nós sigamos aqui na nossa conversa, nessas 9 marcas de uma igreja saudável. E aí Gerald, como estamos? Estamos com frio, mas pela graça a gente vai tocando esse podcast. 8 horas da manhã do domingo, tá uns 11 graus aqui em Cascavel, no Paraná, mas estamos aqui para gravar. Sigamos então. Hoje a nossa discussão, conversa, argumentação, chame do que você quiser. É sobre embromação, se você quer chamar também. A gente não liga. O importante é que você ouça até o final e seja edificado. E aprenda alguma coisa. Ou não. Se aprender qualquer coisa aqui, a gente já tá satisfeito. Tá top. Mas esse é um dos aspectos vitais de uma igreja saudável e que, por incrível que pareça, é um dos mais negligenciados hoje em dia. Muito. Mas nós percebemos com essa leitura e com as nossas experiências passadas e presentes a importância desse ponto. É a disciplina bíblica na igreja. E aqui nós partimos já de vários questionamentos. Para pensar aí, o que você pensa quando a gente fala em disciplina, né? Qual que é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Qual que é a sua experiência em relação à disciplina, até hoje na sua vida? Agora você tenta encaixar isso num contexto de igreja. Dependendo da forma como você já foi disciplinado na sua vida, vai parecer algo estranho, né? Ou vai parecer algo bom. Mas e aí? O que é? Talvez você nem tenha sido disciplinado quando você estava crescendo, não sei. É um piá de prédio? Fazia o que queria, não tinha limites, foi aprender disciplina depois de velho, sofreu. Aprendeu com a vida, né? Porque a vida não tem medo de disciplinar, né? Ou talvez você tenha sido disciplinado. Muito bem educado, muito bem disciplinado. Recebido essa... Ou até demais, né? Mas, de forma geral, acho que disciplina, a primeira coisa que vem na nossa mente é uma questão de criação, na relação com os nossos pais. Talvez uma correção, ou até mesmo um espancamento, que não é recomendável. Que fique muito bem claro, nós não somos a favor desse tipo de disciplina. Mas algum tipo de disciplina você deve ter tido experiência na sua vida. Seja pela própria vida, seja pelos pais, pode ter sido um exagero, pode ter sido na medida certa, pode não ter acontecido de forma nenhuma. Mas também um pensamento que passa pelas nossas cabeças é que a disciplina no meio da igreja, a eclesiástica, ela já vem de forma negativa, né? Porque a Bíblia positiva não fala de disciplina, né? Né? Mas e aí, é necessário, Gerald? Precisa de disciplina na nossa vida ou não? Vamos pegar um exemplo. Eu sou pai de uma criança. Eu vou pegar um exemplo Vamos falar de criança. Quando a gente fala de disciplina, como o Thiago falou, a gente tem essa tendência a pensar negativo. Óbvio, dependendo da situação, realmente ela é negativa e é feita da maneira errada. Porém, ela feita da maneira correta, ela é importante. Então não adianta essa pergunta. É necessário? Sim. É importante? Sim. Por quê? Eu tenho uma menina de 5 anos, eu disciplinei ela algumas vezes, correção mesmo, deixo de castigo, se eu preciso. Não boto o joelho em cima do milho, não faço isso não, tá? Meu Deus, não pense nisso de mim. Tem hora que dá vontade, mas eu não faço isso. Há uma disciplina. Para ela refletir, a gente faz ela entender o porquê que ela está sendo disciplinada. O que acontece? Nós temos uma menina extremamente carinhosa, uma menina extremamente obediente. Você fala para ela que não, ela entende que é não. Se você fala para ela que ela pode ir, ela entende que ela está podendo ir porque a gente acha seguro. Então assim... Pode até dar uma rateada assim. Não, mas ela entende. Ela entende. Não estou falando aqui que ela não apronta, que ela não faz bagunça, que ela não... Isso é criança, se criança não faz isso, essa criança não é criança. Quando a gente impõe os limites ou põe a disciplina em prática, ela entende. Não precisa bater, espancar, não precisa fazer o que muitos falam que é disciplina. Porque você vai espancar, você vai não sei o quê. Não, comece da maneira correta. Você vai ter um filho, uma pessoa que vai entender a vida de uma maneira melhor. Mas a gente também vê exemplos de crianças que não têm limites, que não são disciplinadas em maneira no que acontece com a criança.
é o terror. Você deve ter essa criança aí na sua igreja ou na sua família, mas você sabe quem é. Você sabe muito bem. Você vê a diferença. Então, agora você pensa, tirando do contexto de criança, agora você põe isso na igreja. Pessoas, na sua grande parte, muito egoístas ainda. Agora você põe isso, pessoas indisciplinadas vivendo na igreja. Como que fica? Como que essa igreja está? Aí você pega a disciplina que a maioria das vezes já foi falado, que a gente já falou aqui, que não é aplicada. Porque as pessoas se sentem magoadas, elas saem da igreja se elas são disciplinadas, elas não entendem que aquilo é para o próprio bem. Esse egoísmo, essa vaidade no meio da igreja, muitas pessoas assumem que elas já são perfeitas, não tem mais nada a ser feito, que elas não podem ser mudadas. Cara, já passou o meu tempo de aprender, de ser modificado, de aprender coisas novas, de ser nutrido, ser curado, inspirar. Não tenho mais nada para ser mudado. Já sou um projeto completo, perfeito, concluído, acabou. Só tá faltando ir pro céu, né? Eu só, daqui para frente, não tem mais nada o que fazer. É os Enoque da vida, né? Então tanto, e só para um contexto, o Gerard é meu cunhado, então essa menina de 5 anos é a minha sobrinha. Então eu vejo essa diferença. Eu acho que é... Ele não tá falando aqui porque ele tem medo de mim ou alguma coisa assim, não, tá, gente? A gente não tem dificuldade com isso, não. E é uma coisa muito legal, eu acho importante comentar. E se eu estivesse fazendo errado, ele ia falar que eu tava fazendo errado também. É verdade. Porque nesse contexto, apesar de, por exemplo, os meus pais convivem muito com eles, com a minha sobrinha, nós convivemos bastante, e nós temos essa liberdade de questionar, mas também ajudar nisso. Porque imagine, por exemplo, que eu e a minha esposa, os meus pais, quebrássemos tudo isso e ignorássemos essa disciplina. Ou fizéssemos alguma coisa para... não precisa fazer isso não, e começassem a questionar o que os pais estão fazendo. A disciplina que eles entendem que é correta. É claro que a gente vai questionar se percebemos uma coisa que nos parece errada do ponto de vista bíblico. Uhum. Mas... E deve questionar, né? Claro. Mas questionar. qualquer pessoa envolvida nesse processo, e a gente pode fazer uma analogia também para a vida de igreja, qualquer pessoa que está sendo disciplinada, você não deve ir lá e questionar assim, não, mas por que ela está sendo disciplinada desse jeito? Não, ela não merece, ela não precisa. Será que não? Será que não mesmo? Do ponto de vista bíblico, tanto as crianças no processo de criação, quanto nós dentro da igreja não precisamos ser disciplinados e aprender a ter limites das coisas. Que é engraçado que, por exemplo, você pega, ainda no assunto, ensina o caminho que a criança deve andar e quando crescer nunca mais se desviará deles. É só a Bíblia, né? As pessoas acham que é só a Bíblia. Você tem que ensinar a Bíblia, ela decorar os livros da Bíblia, decorar alguns versículos. Elas acham que é isso ensinar o caminho. Não. Faz parte, mas é muito mais amplo. Não é só a vida de igreja que você tem que ensinar para essa criança, é a vida no mundo, de maneira geral. E aí, nesse contexto, algo que surge bastante é o que a gente chama de disciplina formativa, porque o nosso questionamento primário aqui é que a disciplina ela já vem com uma carga negativa nela. Ninguém gosta, né? A disciplina também tem esse caráter. A gente não tá admitindo aqui, mas quer dizer que vocês gostam de disciplina. Não, ninguém gosta de errar e Quem que gosta de ser corrigido, né? Quem que gosta de ser corrigido? Ninguém gosta disso. Mas a gente não nega a eficiência disso e a ajuda em crescer que a disciplina nos traz. Toda vez que você vem no culto, que você participa da palavra e você leva uma paulada diferente da Bíblia, literalmente, quase. Você está sendo exortado regularmente a ser corrigido na sua vida. Isso não é um exemplo de disciplina formativa, você está sendo formado, você está sendo corrigido, porque, como nós já falamos de outras vezes, nós não estamos nem perto de ser perfeitos. Nossa natureza caída, ela sempre quer voltar. Se a gente não está continuamente buscando ser corrigidos, o caminho é o abismo. Bem, a gente também está vendo que essas coisas moldam a gente, né? Tanto ser disciplinado ou indisciplinado, elas vão moldando a nossa vida emocional, a nossa vida física, nossa mente e principalmente a nossa espiritualidade. Então, se está moldando tudo isso, você começa a parar e pensar nos seus relacionamentos, sua família, sua igreja, ensinamentos por livros, na escola, nos sermões, nos cultos, nas aulas. O que você está aprendendo? Você está sendo disciplinado? Você está sendo moldado de algum jeito? Tá. Isso, não achem
que vocês não estão sendo moldados. A gente é moldado a todo tempo, por todas as coisas que a gente tem contato. Parece que não, mas é uma realidade que é difícil de admitir, difícil de perceber. Mas depois que você percebe, você começa a apontar para as coisas que são corretas. E você vai crescendo da maneira correta daí, né? Se ao contrário, você vai crescer da maneira errada. Então assim, veja como que você tem sido disciplinado, vamos botar assim, com todas as coisas que você tem vivido, praticado, até aplicado. Então, voltando ao assunto, disciplina ela é formativa. A gente entende que ela pode ser formativa sim, pro bem. Mas agora, falando de um contexto mais específico, o que seria então essa disciplina eclesiástica? Essa disciplina no meio da igreja? E aqui, novamente, né? Geralmente é uma questão muito negativa. E aí, vem aquela frase... Não é frase, foi Jesus que disse. Aquele versículo... Foi Jesus que disse. Naquela Bíblia, a palavra de Jesus deve estar grifada em vermelho, tá ligado? Esse versículo é impresso de diversas formas. Sabe aquela caixinha de versículo que você tira assim? Eu acho que promessa, caixinha de promessa. Isso, caixinha de promessa. É sempre esse que vem. É aquele versículo que frase de camiseta. Frase de camiseta, com esse certeza. Muito usado. E de qual versículo nós estamos falando? Mateus 7:1. Não julgueis para que não sejais julgados. Oh, Jesus. Jesus que disse, né? Por que o Senhor disse isso? Vamos entender por que o Senhor disse isso. Não, ele disse. Isso não é correto, né? O problema é o pessoal que não tá... O problema, como a gente já viu de todas as vezes que nós comentamos, é que se você tirar qualquer versículo do seu contexto, ele pode significar qualquer coisa. Né? E vamos discorrendo aqui um pouquinho. Claro? A gente vai ver mais adiante essa questão específica desse versículo, tá? Mas o que a gente quer lembrar aqui é o contexto. Vão para trás ou vão para frente em Mateus, leiam pelo menos o capítulo anterior, o próximo leia o capítulo 6 e o 8, pelo menos, né? Assim que possível, leiam todo o livro de Mateus, para que fique ampla a coerência e o contexto que isso está inserido, certo? Mas, sem entrar no mérito desse versículo, vamos lembrar que Jesus também chama, em Mateus 18, daí mais para frente, Lucas 17 é a outra referência, ele nos chama a repreender os outros por causa de seus pecados e até mesmo publicamente. E aí? Então Jesus estava se contradizendo, então? Ele mandou não julgar, daí ele manda julgar e repreender? E aí? Quem está errado? Então vamos continuar, a hora que for necessário a gente vai conversar certo sobre isso. Vamos trazer uma coisa à memória aqui. Uma coisa muito importante para se lembrar é que Deus é um juiz. Ele tem uma de suas características. O justo juiz, né? Ele é o justo juiz. Mas em uma escala menor, ele dá essa responsabilidade ao próprio Estado de julgar em certo ponto. Ele também nos dá essa responsabilidade de julgar. Em que sentido? A julgar uns aos outros na igreja, na aplicação, na prática de vida. O que Deus não nos dá responsabilidade? E já comentando rapidamente, mas nós não julgamos da maneira final como Deus julga. Pensando nisso, vão lembrando disso. Quando ele fala não julgueis para não ser julgado, muito provavelmente, por todo o contexto, é isso que ele está se referindo. Um julgamento do grande dia, né? O grande julgamento final. Nós não temos a capacidade de julgar em que situação cada um de nós está final. Perante Deus, lá no julgamento final. Isso nós não temos capacidade, é apenas essa função, apenas Deus que sabe. Porque, voltando, usando a palavra julgar, como é que você julga o que é certo e o que é errado? Se você não pode julgar. Se você tem um manual, que é a Bíblia, é o Evangelho, o Espírito Santo, a lei, que é o sintetizador disso aí tudo. Como que você não julga? Então você não julga nem a você mesmo. Estão vendo como que funciona essa dinâmica? Se você está fazendo errado e você não sabe, mas a Bíblia está falando, mas aí está me julgando também. Esse negócio de não julgar não está fácil de ser entendida, mas também não é isso aí que a maioria das pessoas pensa. Você não pode me julgar. Sério? Quem disse que não? Como assim? Porque, afinal de contas, né, se nós percebemos uma coisa aqui,
se nós, como igreja, e uma igreja saudável e pautada na Bíblia, não podemos dizer como um cristão não deve viver, então nós também não conseguimos dizer como que ele deve viver. Justamente. Se nós temos um livro de prática, uma regra de prática e fé, e nós analisamos e nos baseamos nisso para avaliar o que está de acordo com isso e não de acordo com o que nós pensamos, se esse livro nos diz como deve ser feito, ele também nos diz como não deve ser feito. Percebem? Percebem o problema do não querer ser julgado? Na verdade é assim, não me discipline. Isso, de maneira bem singela, né? A pessoa está dizendo isso. Mas como que nossas igrejas vão crescer então, dessa maneira, Thiago? Porque pessoas não querem ser disciplinadas, não querem ter seus erros apontados. E cada vez mais esse número de pessoas cresce. Não é uma dificuldade de uma igreja, não é dificuldade só da igreja que nós congregamos, não é dificuldade das igrejas da nossa cidade. Acho que é mundial, cara. Todas as igrejas estão sofrendo com esse problema do não julgueis e com a falta de disciplina e não conseguir aplicar essa disciplina e muitas vezes não aplicar essa disciplina para que essas pessoas não saiam, com medo de que essas pessoas fiquem magoadas. Mas, cara, se nós desejamos que nossas igrejas cresçam, primeiramente espiritualmente, depois disso até em números, chegando em último caso nos números, né? Acho que os números são os menos importantes, nós temos que tomar essa decisão difícil de membro de igreja e começar a tornar difícil essas pessoas entrarem como membros. Nossa, Gerald, peraí, como assim dificultar a membresia da igreja? Pois é. E também nos tornar melhores em excluir pessoas que estão no meio que não são cristãs. Mas por que então que você tem que dificultar a entrada? Para que menos pessoas não cristãs entrem, disfarçadas, e você tenha que fazer a segunda parte, que é tirar essas pessoas, que daí fica mais difícil. Não que nenhum dos processos seja algo fácil, a gente já falou disso no membresia. Ajuda a igreja a ter menos problemas. Então a gente tem que ser capaz de mostrar essa distinção da igreja do mundo, e isso que significa ser cristão. Então, dificultando essa chegada, digamos assim, de membros e facilitando a saída, que a gente pode colocar dessa maneira, a gente evita muito problema. Porque se alguém reivindica ser cristão, se alguém pensa dessa forma, mas se recusa a viver como um cristão deve viver, Paulo nos instrui de forma muito clara que para a glória de Deus e para o bem daquela pessoa, que ela seja excluída da membresia da igreja. Porque precisa haver uma distinção entre a igreja e o mundo. Um dos problemas que nós temos visto na igreja, é a secularização, a mundanização da igreja. Então, se não é possível distinguir o que é mundano e o que é igreja, é difícil perceber. E, claro, muito cuidado, a gente está falando de coisas essenciais da igreja aqui. Isso. A gente não está entrando em mérito de, por exemplo, há algum problema em consumir conteúdos do mundo. Pô, mas aí, se a gente for entrar nesse mérito, a gente não consome mais nada, né? Nós vamos avaliar a moral e a religião, a questão teológica de cada pessoa que produz qualquer produto que nós consumimos. Na verdade, boa parte dos produtos eletrônicos, de todas as coisas que existem hoje facilitando nossa vida, não foram cristãos que desenvolveram. Então, se for fazer nesse sentido, a gente volta para as cavernas. Então, adendo fechado, não é esse ponto. Mas que se percebe uma mundanização da igreja nos princípios. Isso é absolutamente claro, de pensarmos, por exemplo, em igrejas que estão aceitando conceitos mundanos, achando que esses conceitos eles vão ser benéficos para o crescimento da igreja. E aqui provavelmente esse crescimento é numérico, porque espiritual com certeza não é. Um conceito mundano para gerar crescimento não gera crescimento espiritual. Pode gerar números, pode chamar atenção, pode ser bonito, mas isso não é a igreja de Jesus Cristo. Com certeza não. É nesse sentido que é importante que aprendamos a tomar essas duas difíceis decisões. O tanto aceitar as pessoas como membros, como excluí-las quando necessário e da forma correta. Que mais à frente a gente vai conversando sobre isso. Mas
antes de a gente prosseguir aqui, mas você vai dificultar a entrada de pessoas, então quer dizer que você não ama o evangelho, você não ama evangelizar as pessoas. Não, gente, não é isso. Nós estamos falando aqui de conceitos primários e primordiais do evangelho, de que para nós não mancharmos a glória de Deus com a nossa membresia. Vocês estão entendendo isso? Pessoas não cristãs que entram nas igrejas destroem a imagem da igreja, destroem a imagem de Cristo. Cristo não que ele seja bem visto, mas ele é ainda mais mal visto, porque tem pessoas na igreja que não são cristãs. E nós, muitas vezes, deixamos essas pessoas entrarem acreditando que podemos, de alguma maneira, reverter isso. Como se nós pudéssemos realmente fazer alguma coisa. Se dependesse de nós. É claro que o processo anterior é muito importante. Antes de uma pessoa se tornar membro de uma igreja, há um trabalho muito grande a ser feito. Desde a evangelização, desde o acompanhamento, doutrinação, o ensino. É um tempo e é um trabalho que pode ser longo e ele tem que ser feito com muito cuidado. É esse que é o ponto. A gente não está deixando de lado essa questão. Nós queremos que muitas pessoas venham a conhecer a Cristo, venham a ser evangelizadas, mas não de qualquer forma. Né? Não é esse o ponto, né? Não, beleza, veio aqui, conheceu, pregou, aprendeu, em um minuto, agora você já é membro da igreja. Pronto, é isso, você já é membro da igreja. Levantou a mão no apelo, virou membro. Mas será mesmo? De que forma? Que cristão essa pessoa vai refletir? As pessoas vão ver essa pessoa no seu dia a dia, no trabalho. Como é que ela vai refletir a Cristo? E também, sem tê-lo conhecido de verdade. Tem essa questão de trazer essas pessoas e quando elas chegam novas, os novos convertidos, os novos membros, eles não são acompanhados. Então, se eles são acompanhados, ou eles vão se alinhar com a visão de Cristo, acompanhados por bons irmãos, com bases sólidas, um cristianismo sólido, ou eles vão se alinhar, ou eles mesmos vão automaticamente se excluir, porque eles vão falar assim, eu não quero isso para minha vida. É muito difícil esse assunto, não é uma coisa muito fácil da gente estar conversando também, porque a gente entende a dificuldade disso. Então, é com muito temor que a gente está falando disso, desse assunto de realmente entender, realmente guiar essas pessoas para que a igreja não tenha problemas. Só completando essa questão da distinção, Paulo ele deixa muito claro, quando nas cartas dele, ele nos ajuda muito nessa questão, que ele deixa claro que há uma distinção, mas em que sentido? É óbvio que a igreja, a gente já falou disso várias vezes, a igreja não é perfeita, cheia de pessoas perfeitas, está cheia de pecadores. Mas a diferença é que as igrejas saudáveis, as pessoas que estão na igreja, as pessoas que são a igreja, elas sabem que são pecadores e elas decidem, elas assumem essa responsabilidade de fazer parte para mudar. Então há uma diferença muito grande entre a vida de alguém cristão e alguém que está no mundo, cristão verdadeiro. Então nós temos que considerar toda vez essa questão dos novos membros, entender essa seriedade do compromisso que nós, como liderança de igreja, assumimos com essas pessoas sob avaliação, que estão sendo acompanhadas, que estão fazendo uma integração, um curso de entrada na igreja, aprendendo as doutrinas da igreja. Todo esse processo ele é feito com muito cuidado, tem que ser feito. Mas e aí? O que a Bíblia nos ensina sobre disciplina eclesiástica? A Bíblia ensina, Tiago? Ela fala de maneira direta? Olha, pelas nossas contas aqui do livro, são 8 textos diretamente falando sobre isso. Nós vamos falar sobre todos esses 8 textos? Que já é bastante, né? Não vamos falar sobre todos os textos. E detalhe, a gente vai citar os textos para vocês, mas assim, leiam os textos com os contextos. Isso. Por favor, não peguem os textos fora. A gente vai citar os textos porque é especificamente nesses trechos onde se fala diretamente. Mas você tem que entender por que está falando aquilo, naquele contexto. Aí você vai entender por que aquela disciplina está sendo aplicada, tá? Então você tem... Nossos ouvintes aí têm uma tarefa bem grande aí, vão ter vários textos, porque como o Gero disse, eles vão ter que ler o trecho e ainda os contextos. Então, pelo menos o capítulo anterior e o próximo, pelo menos, e se possível, ler todo o livro. Isso que nós estamos citando aqui. Então vamos a eles. Os
as nossas referências de disciplina eclesiástica na Bíblia. Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 ao 14. Anotem aí. Mateus 18, capítulo 18, do versículo 15 ao 17. 1 Coríntios, capítulo 5, dos versículos 1 ao 11. Esse aqui eu gosto muito desse livro, não sei porquê. Gálatas 6:1. Nós temos mais uma carta, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, dos versículos 6 ao 15. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 20. E 1 Timóteo também, 5, capítulo 5, do 19 ao 20. E a última referência é Tito, capítulo 3, dos versículos 9 ao 11. Agora, nós vamos deixar um tempo aí para vocês, e aí vocês leiam esses textos, essas referências, para que fique muito claro que não é o que o livro fala, não é o Mark Dever, não sou eu, Tiago, não é o Gerald. O que se fala, o que se falou até agora, o que se falará daqui para frente é baseado na Bíblia. É nesses conceitos de disciplina eclesiástica, nesses exemplos que nós temos. Perfeito? Considerando essas passagens, nós vemos que o interesse de Deus é que nós entendamos a sua verdade, que nós coloquemos isso em prática na nossa vida, que nós tenhamos esse relacionamento com Deus, de conhecer quem Ele é, porque a Bíblia é a história de Deus, não é a história dos homens, mas é Deus conduzindo a história, assim como Ele conduziu naquela época, Ele continua conduzindo a história, mas que nós consigamos pôr em prática isso, não apenas de forma intelectual, aprender sobre Deus, aprender sobre a Bíblia, aprender sobre teologia, mas colocar em prática essas lições que aprendemos. Todos esses textos que nós citamos são de conformidade com a Bíblia, são áreas legítimas do nosso interesse. Quando vocês lerem aí, vocês vão entender, a gente leu, no livro, além dele ter isso, ele explica tudo isso, então acho interessante que vocês leiam e entendam ali essas passagens. Elas são áreas em que nós como igreja devemos exercer a disciplina. Isso fica muito claro. Talvez você não tenha ainda ouvido sobre disciplina, né? E agora está começando a entender, cara, estude isso. Busque entender isso aí, cara. Esses versículos já são bons, essas referências são boas referências para você iniciar o seu estudo sobre disciplina eclesiástica. Você pode ir se aprofundando o quanto você achar necessário, mas esses textos a gente pode dizer que é o básico, né? E os textos e contextos já vão te dar uma base muito interessante. Se você conseguir fazer isso já é excelente estudo sobre disciplina e sobre outras coisas, porque vai ter os contextos falando sobre outras questões nesses versículos. Nós vamos citar alguns deles, vamos falar sobre alguns desses contextos, mas a gente preferiu não se ater a cada um deles porque demandaria muito tempo. E como nós falamos, não é uma questão de análise de trechos, é análise de versículos soltos. Aqui é uma questão de, como a gente preza muito por essa questão de contextos, de entender o que estava realmente ali acontecendo. E aí nós teríamos aqui 8 sermões expositivos, não vai rolar, galera. Dá mais 8 podcasts, no meio de um livro. Mas guardem as referências aí. Vamos para frente então, Gerard. O que mais nós temos aqui? A pergunta que fica aqui, então, nós tivemos uma referência bíblica, nós não comentamos muito sobre essas questões específicas, mas vamos para frente e falando um pouquinho de algumas delas. Mas uma pergunta que fica é como que no passado foi conduzida a disciplina? Como cristãos do passado, como se viu isso na igreja do passado? O que aconteceu? A gente está dizendo não da igreja primitiva, né? Uma igreja mais moderna já, né? A gente vê, pelo menos o Mark Dever traz pra gente, que os cristãos eles fizeram muito em relação à disciplina eclesiástica. Óbvio que esse muito, não estamos falando de abuso da disciplina, isso tem que ficar muito claro. Ela é repreensível, tá? E é uma coisa muito destrutiva. Abuso da autoridade para disciplinar, para fazer qualquer coisa, é uma coisa condenável. E o pior ainda, você não fazer a disciplina ou fazer ela demais é abandoná-la. Esse é o abandono dessa disciplina. Então, ele fala que há 2 gerações a igreja aplicava a disciplina de modo vingativo e arbitrário.
E realmente, se a gente fazer uma análise, a gente vai perceber que é verdade. A gente começa a olhar para a forma como a igreja era conduzida há 2 gerações, realmente faz sentido. Só que isso só causa divisão, cara. Você arbitrar algo, qualquer coisa, a pessoa está disciplina. Cara, atrasou a conta de luz, disciplina. Já pensou que doideira é isso? Você ficar de banco, né? Você não conversa muito com você, não. Você tá disciplinado, vai. Sabe? Não vai participar do louvor mais, não. Tá disciplinado. Por que veio com essa roupa aí? Tá de disciplina. Vai ficar tanto tempo afastado do cargo. Cara. Você tá vendo como isso é danoso? Você mata os cristãos na igreja? Então, assim, a gente tá falando que esses extremos são ruins. Só que daí tem um problema, né? Hoje, como a gente já vem falando, a balança foi pro outro lado. Não tem. A disciplina ela é negligenciada. Tipo, não tem problema não. É pecador, é assim mesmo. Vamos lá, vamos orar aqui, tá tudo bem. É só isso mesmo? Porque uma coisa importante aqui, né, é que Jesus, ele, como nós já falamos, deseja que nós vivamos conforme o que falamos. E se falamos da palavra, temos que viver de acordo com a palavra. Mas se a nossa vida ela não está conforme a palavra, se a discrepância é muito grande entre o que falamos e o que fazemos de fato, a nossa própria obra de evangelização ela perde um pouco o sentido, ela é prejudicada. Como é que eu vou proclamar a obra do evangelho para alguém se eu mesmo não vivo, se eu mesmo não acredito nisso? Ou se eu acho que acredito, mas não faço de verdade? E essa é a questão. Essas igrejas indisciplinadas, elas têm tornado muito difícil para as pessoas realmente conhecerem a Cristo, o verdadeiro Cristo, a terem uma nova vida com Cristo, porque elas estão viciadas em suas doutrinas que elas acreditam ser o cristianismo e não são de forma alguma. E aí é interessante que ele vem trazendo um contexto das igrejas batistas do século XX ou XIX, não me recordo agora, mas ele traz esse contexto, então Mas é algo que nos fez perceber como é interessante e como não é algo do século XIX, do século XX, é uma coisa muito contemporânea. Um pouco mais para trás, ele traz ali de igrejas mais antigas. Mas o que acontece, uma citação dele aqui, ele fala assim que as igrejas, pressionadas pela necessidade de terem grandes edifícios, de ter uma música, uma pregação elegante, elas sujeitaram a disciplina à tarefa de manter a igreja pagando suas dívidas. A igreja virou uma instituição pragmática. Virou uma empresa, né? Virou uma empresa, basicamente. Literalmente. Muitos, ele dá o contexto dos batistas aqui, os batistas eles começaram a compartilhar uma visão de igreja, deixando de lado a pureza, substituindo pela eficiência da igreja. Olha que visão de empresa aqui. Ninguém publicamente defendia a morte da disciplina, mas ninguém se levantava para que a disciplina fosse aplicada. Nenhum teólogo ele argumentou que a disciplina era incorreta em prática, em princípio. A disciplina ela simplesmente desapareceu, como se as pessoas elas tivessem cansado de ser responsáveis umas pelas outras. Olha que relato de uma igreja antiga. Pensem no que eu acabei de falar aqui. Façam uma análise rápida, superficial das igrejas contemporâneas. Veja se alguém contesta a disciplina. Talvez alguns até contestem a disciplina, mas aqueles que não contestam também não querem aplicar. Não aplica não. Então, geralmente é uma das duas coisas, certo? Ele traz pra gente aqui, que a gente achou muito interessante citar isso, que é a Confissão Belga de 1561, que ele diz que as marcas para reconhecer uma igreja verdadeira são as seguintes. Ela se mantém pura a pregação do Evangelho, a pura administração dos sacramentos, como Cristo os instituiu, e o exercício da disciplina eclesiástica para castigar os pecados. Resumindo, ela se orienta segundo a pura palavra de Deus, ela rejeita o contrário a esta palavra, reconhecendo que Cristo é o único cabeça. Assim, com certeza, ela pode-se conhecer uma igreja verdadeira. E ninguém pode, e a ninguém convém separar-se dela, que essa igreja é verdadeira. Cara, castigar os pecados é qualquer pecado que vai ser aplicar disciplina? Não.
Nós entendemos que, como já estamos falando, é repetitivo, mas nós somos pecadores. Mas existem alguns erros que necessitam de um tempo de reflexão, que necessitam de um tempo de reaprendizagem, uma reciclagem daquilo que é certo para a Igreja de Cristo e para Cristo. Então, assim, existem casos que vai ter que ser necessário você realmente fazer essa aplicação para castigar o pecado, que é o que Paulo diz, exclua esse cara aí da igreja de vocês, para que esse cara possa se arrepender. Então isso é castigar o pecado que ele está dizendo aqui. Você vai ter que mostrar para essa pessoa o quão grave aquilo é. Então nesse sentido de castigar o pecado, não é tipo, derrubou o copo na poltrona de tecido lá de água, agora vai ficar castigado, não castigar é pecado. Escolheu o hino errado. Prefiro não comentar. Brincadeira, gente. Cantou ali desafinado, meio esquisito, meio desafinado, tá disciplinado. Errou aquela virada na bateria. Ai. Não são essas coisas, tá, gente? Que tá tristeza errar aquela virada na bateria. Mas o bom, contar um segredo, não vou contar esse segredo, não. Não vai? Oxi. Vou contar porque a gente sabe, não é segredo, não. As únicas pessoas que sabem que uma execução no louvor, eu digo isso porque eu toco bateria. O Gérard já chegou a tocar também. Mas as únicas pessoas que não sabem... bateria, tá? Eu tocava violão e tava aprendendo a tocar guitarra. Isso. Tenho uma noção de música. As únicas pessoas que sabem que a execução foi feita errado são os músicos. Isso é verdade. Os irmãos falam, nossa, que benção. Que improvisada essa bateria. Foi diferente. Ai. E esse assunto a gente pode brincar porque isso definitivamente não é motivo para disciplina, gente, pelo amor de Deus. Mas, enfim, brincadeiras à parte. Mas aqui ele traz um exemplo muito legal, que a pergunta que ele faz é assim, mas a sua igreja ela nunca faria isso, faria? Em que sentido, assim, que assuntos eram tão sérios que aqueles cristãos do passado eles consideravam necessário uma resposta, uma medida mais drástica, uma medida mais forte, que é essa aplicação da disciplina? Tipo, chamar para conversar e falar, se alinha. O que necessitava de uma advertência e o que necessitava de uma exclusão da membresia da igreja? O que era tão importante? Lembrando que nós estamos falando de exemplos, tá? É óbvio que o contexto cultural hoje ele é diferente, mas nós entendemos que até alguns desses motivos são válidos. Então, assim, a gente vai citar exemplos, mas, cara, tem que adequar a palavra de Deus, tem que ver o contexto cultural da sua igreja, né? Como as pessoas se comportam e estabelecer limites. A partir daqui tem que começar a ter conversas e daqui para frente, se não houver um arrependimento, a gente exclui. Mas são bons pontos de partida. É para dar uma ideia mesmo. Isso. É muito importante que qualquer coisa relacionada à disciplina e todo esse assunto aqui nosso são decisões que têm que ser muito bem pensadas e muito bem comedidas. Não é algo que se faz de forma arbitrária. Não é vou comer carne de gado ou vou comer carne de frango hoje. Não é isso, tá? É uma decisão muito séria. Então vamos a alguns exemplos aqui que ele traz no livro, que esses irmãos consideravam e que, se nós formos pensar bem, eles estão em consonância com a palavra, mas, de novo, com aquele contexto. O primeiro é alguma violação externa da lei moral. Seguir um comportamento que pode, conforme o juízo da igreja, olha que interessante, ser desonroso a ela como um corpo. Todos esses pontos aqui nós estamos em concordância com eles. Então vocês podem analisar e pensar sobre cada um deles. O próximo, e aqui é muito interessante, com muito cuidado, ausentar-se da igreja habitualmente, constantemente, sem boas razões, em ocasiões destinadas para adoração pública. Olha só! E agora? Será que a gente concorda com isso, Thiago? Absolutamente. Sim. Falando sobre isso, né? Cara, se a pessoa se diz cristã, ama a igreja, como a gente vê na membresia, ela quer estar com o corpo de Cristo, ela quer estar com os irmãos. Óbvio que existem boas razões, tem irmãos que trabalham, fim de semana, fazem escalas, tem irmãos que precisam viajar, às vezes você está doente, mas salvo exceções,
A gente não acredita que uma pessoa, ela não, tipo, não tô a fim de ir pro culto hoje, então não vou. Dificilmente essa pessoa vai, mesmo que ela não esteja com vontade de se levantar aí, ela vai falar, eu preciso ir. Então, por isso que a gente concorda. Então, sem boas razões, aí tem que realmente ser disciplinado. Tem que ser conversado. O que mais nós temos aqui? Manter e defender doutrinas contrárias àquelas apresentadas na declaração de fé. É bem óbvio, né? Negligenciar ou recusar-se a contribuir para as despesas permanentes da igreja de acordo com suas diversas habilidades. Acredito que nós já falamos sobre contribuição e generosidade o suficiente. Ouçam os outros podcasts sobre isso. Ameaçar arrogantemente os atos e realizações da igreja ou seguir um curso de ação que visa produzir discórdia. Então, se você constantemente cria contendas na sua igreja, nossa, se você vê que... A gente lembra de cada coisa, né? Beleza. Lembra de algum caso de alguém que constantemente procura arrumar confusão deliberadamente na igreja? É um caso para ser analisado, para se pensar. Divulgar a pessoas não interessadas aquilo que é feito nas assembleias da igreja. Eu achei isso muito curioso, mas também muito importante. Em que sentido que eu interpretei e entendi isso? Determinadas decisões da igreja, elas cabem à igreja e elas fazem sentido no contexto da igreja. Uma pessoa que não está no contexto, ela não vai entender isso. Ela não vai conseguir conceber uma parcela substancial do dinheiro que entra na igreja é dado para um missionário que está lá, que você fala com ele por mensagem, que você recebe um vídeo dele, recebe um relatório. A cada 6 meses ou um ano. Percebe que isso fora do contexto da igreja é loucura. impensável? É loucura você mandar dinheiro para uma pessoa que você nem sabe se está fazendo o que ela diz que está fazendo. Agora, você numa assembleia de igreja, isso é uma coisa que nos traz alegria ter essa condição como igreja, de ter um recurso financeiro ou uma ajuda ou qualquer outro tipo de ajuda, não necessariamente financeira, para enviar para um missionário que nós acreditamos que realmente está cumprindo o seu papel e levando o evangelho para quem precisa. Isso é um exemplo, né? Exemplo, claro. Há várias outras coisas dentro de uma assembleia de igreja que ela não deve sair mesmo, né? Que muitas pessoas não vão entender. Então, é muito importante isso, cara. Manter-se... Como é que seria a palavra? Eu não vou lembrar a palavra. Íntegro. Isso, manter-se íntegro. Obrigado, Thiago. Fugiu a palavra. Então, se manter íntegro em relação às assembleias, de não divulgar isso, não expor isso para pessoas que não vão compreender. Então, sim, isso exige uma maturidade também, né? E, por fim, um exemplo aqui. Seguir uma conduta imprópria aos bons cidadãos e aos que professam ser cristãos. Resumindo esse e o que foi falado lá no começo, a sua vida externa, ela influencia a vida na igreja, porque de fato nós entendemos que não são coisas separadas. Às vezes nós falamos, mas como se fossem coisas diferentes, mas não são. A nossa vida é uma só, é uma vida integral. O nosso trabalho, os nossos relacionamentos com as nossas famílias, sejam fora, se elas são da igreja ou não são, tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. É algo espiritual, é algo que é para a glória de Deus. Então não é como se você tem que ser uma boa pessoa só dentro da igreja e você pode fazer o que você quiser fora da igreja. Aí você não é cristão. Então, infelizmente, a gente precisa ver. Você não é cristão se você faz isso. Então sai de vez da igreja e para de incomodar os outros. Tá, e agora? Agora acho que vem a pergunta que não quer calar. Por que nós devemos aplicar a disciplina eclesiástica? Por que a gente tem que praticar essa disciplina? Com qual propósito? Quais motivos a gente tem que aplicar? Bem, imagine uma igreja. Uma grande igreja. Acho que não é difícil de a gente pensar em grandes igrejas no contexto do Brasil. Tem muitas, assim, muito famosas, inclusive. E as pessoas, elas gostam dessa igreja. Até as pessoas da sua igreja gostam daquela igreja que é grande, inclusive, se você for analisar. É uma música boa, as conexões de uma mesma família podem ser achadas entre os membros. Você tem vários núcleos familiares nessa igreja, isso, várias famílias. Várias famílias. As pessoas são muito receptivas. Você é muito bem recebido quando você vai nesse lugar. Há muitos programas agradáveis, as pessoas são rapidamente trazidas para um apoio financeiro. As pessoas que necessitam, né, são apoiadas financeiramente, se for preciso. Mas apesar disso, essa igreja tenta
parecer com o mundo. Esse esforço dela em ganhar o mundo faz com que o trabalho dela não seja de fato para Cristo. Ela está trabalhando como o mundo. Estão compreendendo? E realmente, se a gente for pensar em umas igrejas grandes aí, né, Tiago? Pelo que a gente sabe e a gente percebe, parece muito com esse contexto, esse exemplo. E ele está falando de uma igreja, tá? Provavelmente ele está falando de uma igreja de fato, ele está trazendo um exemplo. Mas essa igreja ela não nos revela as características santas ensinadas de um modo claro no Novo Testamento. Imagina essa igreja de aparência vigorosa, mas ela está espiritualmente enferma. Ela não tem um sistema de defesa que possa avaliar e proteger contra ensinos errados. Imagina uma igreja que não consegue se proteger de ensinos errados. Que louco. É uma coisa que não faz sentido. Imagine grupos de oração, de cristãos de joelhos num grupo de recuperados, ouvindo sermões sobre quebrantamento, graça, sendo confortados do seu pecado, mas nunca confrontados. Ser confortado e não ser confrontados. Já viram isso acontecer? Imagine essas pessoas feitas à imagem de Deus sendo perdidas no pecado porque ninguém as corrige. Cara, que triste isso, né? Se a gente for pensar, por falta de correção, por falta de levar essas pessoas para o caminho correto, elas estão se perdendo. Vocês estão vendo como é sério? Você pode imaginar essa igreja que faz isso, exceto pelo tamanho que foi dito aqui, isso descreve muitas igrejas. Descreve muito. Não precisa ser big numbers, não precisa ser igrejas grandes, colossais de membros, ali, 5, 10 mil membros. Pode ser uma igreja com 100, com 200. Então isso é uma realidade, todo isso que a gente acabou de falar aqui, é uma realidade de várias igrejas. E aqui acho que uma coisa muito importante é assim, eu e o Gero, de qualquer pessoa, principalmente falando de nós dois aqui, sempre que nós trazemos alguma crítica à igreja brasileira ou qualquer coisa, nós sentimos a necessidade de fazer isso, porque qualquer coisa que não seja o evangelho verdadeiro tem que ser denunciado, tem que ser combatido. Mas é muito importante que vocês entendam que a gente não faz isso com alegria no coração, de peito aberto. É muito triste e pesaroso para nós vermos a situação da igreja atual. Eu vejo que existe uma diferença. Tem gente que gosta desse burburinho de vou falar o nome do fulano, vamos dar nome aos bois, para fazer aquele burburinho e se levantar e aparecer o nome porque fez o burburinho, para usar isso até muitas vezes para se promover. Não é essa a intenção aqui. Nós não temos interesse nesse tipo de burburinho, até porque isso só traz problemas também. A nossa intenção aqui é que, como o Tiago falou, a glória de Deus seja realmente alcançada, que Deus seja glorificado. Quando a gente fala, a gente não está querendo aparecer e nem dizer que a gente é melhor que ninguém, mas a gente precisa falar desses erros, para que vocês que estão nos ouvindo também entendam qual o caminho vocês têm que ser direcionados. Que é o que aconteceu ali. Imagine pessoas que estão sendo confortadas e não confrontadas, pessoas que estão se perdendo porque não são corrigidas. É com esse temor que nós falamos isso. É prezando por esse aspecto que nós falamos desses contextos. É vendo que o objetivo das igrejas não é a glória de Deus, não é nem perto disso. É você vendo que o objetivo das igrejas é chamar pessoas para que elas façam parte de uma instituição, que elas ajudem de forma financeira, que pareça literalmente como uma empresa. E a quantidade de pessoas, e nós dois podemos falar disso, de experiência que nós tivemos, de como é difícil ser fiel nessa questão de disciplina, aqui, comparando com a quantidade de pessoas, de igrejas que não são fiéis nesse assunto. E de como é difícil para os membros perceberem que estão num local que não está glorificando a Deus. Porque, de novo, a gente não está interessado em polêmicas, mas alguns erros são muito escrachados e são muito fáceis de perceber. Pelo menos para nós. Mas se a gente se coloca no lugar de algumas pessoas, provavelmente não é, porque até mesmo para nós, em algum determinado ponto de nossas vidas, foi difícil perceber de que aquilo era errado, de que aquilo era tão errado. Mas hoje em dia nós temos teologias que, ao nosso ver, são muito fáceis de ser combatidas e percebidas, e algumas são muito difíceis e muito sutis de perceber. E, honestamente, só tem uma solução: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O contexto disso é muito simples. Conhecer a verdade é a palavra de Deus, é conhecer toda a verdade.
os ensinamentos, não só os que você gosta, não só os que te parecem bons. E ao conhecer toda a verdade, você é liberto de contexto de igreja que te aprisiona. Percebem isso? E a disciplina da igreja, o ser corrigido de acordo com a palavra, é um dos pontos que mais tem faltado nas igrejas e que mais tem levado as pessoas para um abismo dentro da igreja. Você está dentro da igreja sendo levado para o abismo. Percebem quão sério é isso? Percebem quão grave é isso? As pessoas estarem numa igreja achando que estão indo para o caminho correto, mas a liderança está levando elas para o abismo, para a perdição. Essa é a nossa real preocupação. Que através disso você vá para a palavra e que o teu relacionamento com Deus aumente, que o Espírito Santo fale a você como Ele tem falado conosco. Amém? A gente sabe que não vai ser fácil a gente ser fiel, né? Essa questão da disciplina eclesiástica, como a gente já vem falado. O problema não é pensar no fácil ou se vai ser difícil. Nós temos que ser fiéis. Não importa se é difícil ou não. Não importa se vai machucar ou não, entende? É uma questão de, como o Thiago falou, para a glória de Deus. Nós, como cristãos, temos que prezar por isso. Temos que buscar isso. E é claro que há razões que não devemos praticar essa disciplina, certo? Existem alguns motivos pelos quais nós não devemos praticar. Agora a gente vai falar um pouco mais sério sobre isso, que a gente brincou até agora. Mas a gente não pode praticar, óbvio, deve ser muito óbvio, para sermos vingativos. Não devemos ser vingativos na hora de aplicar essa disciplina. No capítulo de liderança, a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, mas não é uma questão de, por você ter, vamos dizer assim, estar em uma posição de liderança na igreja, que você pode abusar dessa autoridade para ser vingativo na disciplina, por exemplo. Isso. Mas mais para frente... Lá a gente conversa sobre isso. Também, reforçando algo que a gente já comentou, essa disciplina corretiva, ela nunca deve ser realizada pensando que nós é que decidimos o destino final da pessoa que está sendo disciplinada. De forma alguma. Nunca se deve disciplinar pensando que a exclusão de um membro está trazendo a perdição para esse membro. Porque não somos nós que decidimos isso. Isso não nos cabe. Essa responsabilidade não é nossa de decidir o destino final da pessoa. Isso é da parte de Deus apenas. Nós devemos praticar essa disciplina na igreja porque, com muita humildade e com muito amor, porque é o único prisma que funciona, a única forma de ver qualquer coisa é pelo prisma do amor, nós queremos que o bem seja evidenciado na vida dessa pessoa, na vida da igreja. Mas vamos comentar melhor sobre isso. Bem, como a gente já tinha falado hoje, qualquer tipo de disciplina, quando a gente menciona isso, ou faz uma simples crítica em relação a isso, as pessoas já vão pensar em qual versículo? Mateus 7:1. Entendeu? Então a gente agora vai falar sobre essa essência do que Jesus proíbe nessas palavras tão ditas ao vento, muitas vezes sem compreensão nenhuma. Nesse versículo ele não está falando para a gente não ser crítico, não é só sermos críticos, é fazermos aquilo que a gente não tem autoridade. Olha que doido isso. Então, entendeu? A gente tem determinadas autoridades, a gente não tem autoridade, é isso que ele está falando para algumas coisas. Não excluímos alguém da comunhão da igreja porque sabemos que seu estado final será uma separação de Deus. Nossa, se você sabe isso, irmão, cara, você é o bicho, hein? É o bichão, né, louco? Saber o que vai acontecer no final da vida da pessoa, daí você aplica aí e tira a pessoa da igreja. Essa aqui já está condenada. Pelo contrário, completamente. A motivação da exclusão é a preocupação de que essa pessoa não está vivendo de acordo com Deus. Ela está desagradando a Deus. E, portanto, ela não pode achar que ela está agradando a Deus. Ela não pode estar no meio da igreja com esse pensamento. Então, esse é o ponto. Nós também não tem um desejo de vingança. Novamente, a disciplina, a exclusão é feita com base no amor, na humildade, pensando na glória de Deus. E agora, pensando sobre algumas questões específicas, a primeira ponto de por que fazer isso, de por que tomar essa atitude, é para o próprio bem da pessoa disciplinada.
Um exemplo muito interessante, que é um dos textos da referência, que é a história que ocorre em 1 Coríntios, no capítulo 5, de 1 a 5, conta o caso de um dos irmãos da igreja, que ele estava tendo um caso com a esposa do seu pai. Claro, há todo um contexto na igreja de Corinto, há todo de forma muito rápida, mas Corinto era uma cidade muito grande, muito rica, a perversidade rolava solta em Corinto. Muitas religiões, né? Muitas religiões, era uma loucura. Mas esse caso, para vocês terem uma ideia, as pessoas de fora da igreja, de uma cidade tecnicamente promíscua, falando? Sim, um absurdo, achavam isso demais. Então você... O cara de fora dele falou, não, mas o cara tá tendo um caso com a esposa do pai dele. Não, mas isso aí é de... Aí vocês estão de sacanagem comigo. Aí passou de qualquer limite, cara. Isso aqui não tem condição. Nem a gente... As coisas que a gente faz fora da igreja nos compara aí. Que doido esse contexto, né? Se você for parar analisar ele. Muitas vezes a gente não analisa, né? Percebe? Então, essa pessoa que estava dentro da igreja tendo esse ato. Outro exemplo. As pessoas da igreja da Galácia, tem Gálatas 6:1, elas achavam que era correto elas confiarem nas próprias obras dela e não somente em Cristo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20, conta uma parte da história de Alexandre e Himeneu, que eles achavam que estava ok blasfemarem de Deus. Estava tudo certo. Então, qual que é o objetivo desses textos? E aqui essa exclusão é para o bem dessas pessoas, porque nenhuma delas estava em uma boa situação diante de Deus. Você vai ver que para que ela entenda a gravidade do pecado, você excluir a pessoa, botar ela nessa disciplina e até excluir da igreja, é justamente para que ela veja o tamanho do erro, a proporção que o pecado dela está tomando, a proporção que tomou, né? E como isso já está danificando a igreja, está afetando a igreja. Veja no caso de Coríntios, os não cristãos falando, cara, mas vocês já estão de brincadeira comigo, né? É sério mesmo que vocês estão fazendo isso? Tipo, olha que louco isso. O nível de perversidade dentro da igreja era gigantesco. Era maior do que o de fora da igreja, levando em consideração esse contexto da igreja de Corinto, cara. Que loucura isso. Então, assim, há essa necessidade para que a pessoa entenda a gravidade do seu pecado. Nós não podemos encorajar pessoas hipócritas dentro da igreja. Pessoas que acham que estão agradando a Deus e está óbvio que elas não estão. Em outro sentido também, é importante para que os outros cristãos percebam a gravidade do pecado. Então, se houve um pecado sério e principalmente falando aqui de um pecado em que não houve arrependimento, é importante que isso seja inclusive trazido a público, com muita sensibilidade com o caso e com a comunidade, mas para que as pessoas sejam advertidas da natureza do pecado. Porque uma das questões ali muito importantes é a confrontação. Se você participa de uma igreja em que você não é confrontado pela Bíblia, pela palavra, considerando que nós somos pecadores e temos uma natureza que sempre quer voltar a pecar, se nós não somos constantemente confrontados pela verdade, para onde que nós vamos? De maneira prática, acabei pensando aqui, a gente nem falou, mas nem conversou no off, mas cara, você olha para o bem dos outros cristãos, né, para eles verem o perigo do pecado, o que acontece? Determinadas pessoas estão vivendo a sua vida dissoluta, diferente do evangelho. Essas pessoas, parece que elas se destacam na comunidade. Todo mundo sabe que ela está vivendo ruim, mas tipo assim, ninguém fala nada, ninguém aplica, ninguém conversa. Aí o que acontece? A liderança, de uma maneira muito equilibrada e justa, tem que, se esse negócio já está espalhado, que nem é o caso da igreja de Coríntios, que normalmente acontece, todo mundo já está sabendo, cara, se a pessoa está publicamente não vivendo em relação ao evangelho já, quando essa pessoa vai ser expulsa, já no caso ali, no caso de Coríntios, tira o cara da membresia da igreja para ele entender. E agora nesse ponto, para que as pessoas vejam como isso é destrutivo, tem que sim
Há uma necessidade de você tornar público, com muita sensibilidade, com muita maturidade, tá? Não é tipo, qualquer coisa de qualquer forma. Não, a gente está falando aqui de um exemplo que realmente normalmente acontece, tá? Quem está no contexto de igreja sabe que às vezes isso acontece. Então, assim, repreenda no particular e depois você vem trazer no público, né? Tenta arguir essa pessoa no particular, o máximo que você conseguir. Caso ela não chega nesse ponto de não há arrependimento. Disciplina pública daí. É uma disciplina pública porque ela já está publicamente indisciplinada, e vivendo indisciplinadamente, vivendo fora dos padrões de Cristo. Isso é um negócio que eu lembrei, valeu a pena citar para contextualizar melhor. É interessante também porque essa questão ela serve para a saúde da igreja como um todo. O próprio Paulo, de novo, nesse contexto da igreja de Corinto, talvez seja o texto que mais nos ajuda na questão da disciplina, é esse contexto de Corinto. Ele argumenta com os outros crentes daquela igreja que eles não deveriam se vangloriar de sustentar aquela tolerância ao pecado na igreja. Porque, olha, no primeiro ponto a gente comentou sobre a pessoa que estava cometendo o pecado. É para o bem daquela pessoa que ela entenda que ela está fazendo algo errado. Mas aqui nesse contexto a igreja suportava isso, aceitava isso. Tá tranquilo. Não confrontava. Vamos levando aí. Uma hora ele se arrepende. Usando ele mesmo pergunta retoricamente, Paulo, para a igreja: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Não sabeis, vocês não percebem que uma pessoa influencia em pecado o resto? Influencia as outras? Ela não estar sendo confrontada passa a mensagem de que aquilo é correto? E de que pode se fazer outras, nesse caso, né, mais grave do que isso, daí é só blasfemar diretamente contra o Espírito Santo daí, né? Percebe que a igreja... Você pode fazer tudo. A igreja toda estava envolvida com esse caso. Todo mundo sabia. Não confrontar, a não fazer nada em relação a isso. O nosso quarto ponto, nosso quarto motivo para o testemunho coletivo. Olha só que legal. Então a disciplina na igreja é um instrumento muito poderoso na evangelização. Para pensar. Né? Se as pessoas elas observam que as nossas vidas são diferentes, em especial quando há uma comunidade de pessoas não perfeitas, claro, a gente gosta muito de frisar, mas cujas essas vidas elas são marcadas por amar verdadeiramente a Deus e aos outros, cara, a gente não se torna semelhante aos incrédulos, a gente fica diferente deles. A questão aqui é que se nós não conseguimos viver de tal forma a nos diferenciarmos dos incrédulos, nos diferenciarmos do mundo, uma pessoa que é incrédula não vai ter curiosidade nenhuma em saber isso, o que está acontecendo, o porquê. Por que vocês vivem dessa forma? Porque o que motiva vocês a agirem dessa forma? Percebem? Não tem diferença, né? Só muda o programa de domingo, né? Tipo, você tem um programa a mais no domingo. Domingo eu vou na igreja à noite, tá sussa. Mas o resto é tudo igual. Tipo, você vive como qualquer outra pessoa mundana. Isso é só uma parte da sua vida. É só mais um happy hour. Mais um bloco de coisas que você faz na sua vida. Eu vou à igreja. Mais uma programação para você se sentir bem. Que triste. E por fim, nosso quinto ponto. Olha de novo. Quinto ponto? 5 pontos? De novo? Eu não sei não, hein, cara. Que coisa, não? Tá prometendo essa próxima série. Quinto ponto é para a glória de Deus, quando refletimos a sua santidade. E aqui, muito importante, essa é a razão por que nós vivemos, de verdade. Nós fomos criados à imagem de Deus, para portar a imagem de Deus, mas para transmitir o seu caráter à criação. O que se espera de nós como cristãos é que nós não façamos as coisas por nós mesmos, por causa da nossa reputação, mas por causa de Deus. As coisas que nós fazemos, as nossas boas obras, elas glorificam a Deus, porque o dom já veio dele. E uma frase aqui que ele traz, que é muito interessante, é que as nossas vidas, elas são a vitrine que expõe o caráter de Deus no mundo. Para pensar nessa responsabilidade, hein? E aí, será que realmente você está expondo o quê? Se você é a vitrine, você está expondo o quê? Você está expondo o caráter de Deus? Você está expondo você mesmo? O que você está expondo aí? Pesa na balança. Olha o tamanho da responsabilidade como cristão de expor o caráter de Deus no mundo. É muito importante falar disso, né? Desse tema, nesse livro
de marcas de uma igreja saudável. A nossa teologia, ela pode explicar o que é disciplina na igreja. O nosso ensino e a nossa pregação podem instruir sobre essa disciplina. Os líderes da nossa igreja podem até estimular. Nós aqui assumimos também essa responsabilidade de liderança, de certa forma, e nós podemos até estimular, que é o que nós estamos fazendo aqui. Explicando um pouco, instruindo um pouco, estimulando. Dando um gancho para você poder continuar e se aprofundar nesse estudo. Mas somente a igreja que pode e deve exercer a disciplina. Agora, o que acontece ou o que acontecerá se a disciplina não for aplicada? O que vai acontecer, gente? Tem ele traz o exemplo aqui do Greg Wills. Ele traz que muitos cristãos do passado, ele disse isso, uma igreja sem disciplina dificilmente seria considerada uma igreja. John Dagg escreveu que quando a disciplina deixa uma igreja, Cristo a acompanha. Pesado. Eu acredito também que seja dessa forma. A gente precisa aprender a viver desse modo que confirme a nossa profissão de fé. A gente confessa uma fé em Cristo e a gente precisa começar a viver isso de modo correto, certo? A gente precisa amar uns aos outros e sermos responsáveis uns pelos outros. A gente precisa ter ocasiões em que a gente vai ter ocasiões que a nossa carne vai desejar seguir um caminho diferente do de Deus. E parte da maneira que devemos amar uns aos outros, a gente tem que ser honesto, estabelecer relacionamentos mútuos, falar em amor um com os outros, viver em amor, não só falar, né? Mas a gente é muito bom de falar, mas a gente é ruim de fazer, cara do céu, que dificuldade, cara. É muito lindo, né? A gente tem que amar os irmãos, a gente tem que amar os irmãos, a gente entende que a gente tem que amar os irmãos, mas na hora de fazer, cara do céu, eu não sei se é só comigo essa dificuldade, mas essa vida de comunidade, e o pior não é isso, a gente vai aprendendo agora que isso é uma responsabilidade, que isso manifesta a glória de Deus, e aí você fica com, não posso dizer até remorso, de ter tanta dificuldade de viver isso. E é realmente muito difícil de nós conseguirmos entender que confrontar é uma atitude de amor. Parece que intelectualmente é óbvio, é simples de entender, mas não é simples de fazer realmente. E muito mais fácil ainda você confrontar a pessoa, mostrar que ela está errada, do que você admitir que está errado. Isso também. Mas essa é uma questão muito, muito prática na vida da igreja, mas acho que em qualquer contexto isso funciona, porque é muito importante que nós consigamos desenvolver esse relacionamento com as pessoas, no sentido de toda vez que nós confrontarmos ou criticarmos alguém, que nós não façamos com um ar de superioridade, no sentido de como se eu soubesse mais do que você ou que eu fosse melhor do que você. Não. Se nós não fizermos críticas e confrontações do ponto de vista do amor, de falar isso no sentido para corrigir e para que você melhore e para que você seja mais parecido com Cristo, vai ser uma atitude errada também. E da mesma forma, como nós já falamos, se eu não me colocar numa posição de aceitar que eu não estou isento de errar, e provavelmente vou errar muito, e de que eu preciso que as pessoas me apontem e me digam assim: Tiago, isso aqui está errado. Mas, de novo, da mesma forma, em amor, no sentido de trazer crescimento individual para a igreja, para que essa igreja se torne uma igreja saudável nesse sentido, espalhe uma mensagem verdadeira e cumpra com o que fala. Percebe como isso não necessariamente se aplica só à igreja, mas em qualquer relação? Quando nós fazemos qualquer tipo de crítica ou apontamento, nós não façamos isso de forma leviana. E assim, vou fazer uma crítica por criticar, porque é legal, porque eu gosto de peito aberto, falar, é legal criticar, eu gosto da polêmica, eu gosto de ver o circo pegar fogo. Eu gosto de tá pegando fogo e tá com um galãozinho de gasolina e jogar mais. Não é. Isso não traz crescimento, isso não ajuda ninguém, isso não fortalece ninguém, isso só traz divisão, traz irritação para a pessoa que foi criticada por motivo nenhum, porque é legal. Percebe? Quando a gente está falando desse negócio tipo de confrontar, cara, é muito complicado.
A forma como você deve conversar com a pessoa é muito importante. Se você percebe que algo está errado, você acha que algo está errado, chegue e pergunte para a pessoa: olha, eu tenho percebido isso, tal, posso estar vendo algo que não seja, mas olha, eu estou preocupado com você, percebi isso, precisava conversar com você a respeito. Não chega: cara, por que você está fazendo isso? Você percebe a forma de conversar como muda? Se aquela pessoa, mesmo que ela esteja errada, você chegar e conversar dessa maneira: por que você está fazendo isso? Ela já vai se fechar na hora. Ela não vai entender que você realmente está preocupado. Cara, por que você está fazendo isso? Parece uma imposição, né? Isso. Uma pergunta positiva ali que você... Não, cara. Chega na moral, conversa com a pessoa, pergunta o que está acontecendo, demonstre amor, demonstre que você se importa, demonstre que você quer que aquela pessoa realmente se alinhe com Cristo. E isso é uma coisa que, particularmente aqui, indo para os finalmente, né, Thiago? A gente conversou bastante, a gente não viu, dificilmente a gente viu aplicado, dificilmente a gente viu praticado nas igrejas, vê praticado. Eu mesmo vi isso uma vez aqui na comunidade, a aplicação da disciplina e até a exclusão de membro. Normalmente o que acontece é a pessoa sai da igreja, ela continua atrelada ao rol de membros, ela já está em outra igreja e está atrelada ao rol de membros, não há uma exclusão nem nesse sentido, com argumentos que não vale a pena comentar agora. Como é importante, como a gente comentou, resumindo, para a pessoa que está sendo disciplinada, para a igreja, para os não cristãos, verem que a igreja ela ainda está comprometida com aquele Deus e faz com que as pessoas fiquem até intimidadas em relação a isso, curiosas, como a gente falou, de falar: tá, esses caras são diferentes. Essa igreja aqui há uma seriedade. O buraco aqui. é mais embaixo. Para você entrar nessa igreja não é tão simples. Não é só assinar ou fazer uma assinatura, tipo um clube, e participar lá de vez em quando. Né? Isso. Há um processo, há uma preocupação em relação a tudo que acontece com os membros. Por fim, é isso. Nós desejamos que esse podcast, novamente, como nós já falamos, muito difícil esse tema, mas também, como um dos comentários, nós não fazemos isso porque é fácil, porque é difícil, mas por obediência. Porque nós entendemos e sabemos que é um processo muito complicado, muito delicado. Mas nós desejamos que vocês tenham entendido o propósito desse tema. Lembrar que a gente só pincelou o assunto. Exatamente. Literalmente, a gente só deu aquela sujadinha assim. Lembrando que nesse podcast vocês têm tarefa de casa. Não esqueçam da tarefa de casa. Tem vários textos para serem lidos, seus textos, contextos, para que fique mais claro e não leiam de qualquer forma, entendam, busquem, estudem um pouquinho, pesquisem, perguntem para alguém que vocês considerem que vai poder ajudar vocês a entenderem esses textos. Manda e-mail pra gente também. Pode mandar um e-mail. Aproveita as mídias aí, galera, se precisar. E, novamente, façamos tudo para a glória de Deus. Fiquem com os nossos recados aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Até uma próxima. Goodbye. Atenção, chegou a hora dos recados. Se você gostou do nosso podcast, dá uma moral pra gente. Estamos em várias plataformas. No Instagram, @vagamenteoficial. No Spotify, Vagamente. A página do Facebook, Vagamente. YouTube, Vagamente Podcast. E também temos o nosso e-mail para receber a sua pergunta, sugestão ou reclamação, ou qualquer coisa que você queira nos dizer. Às vezes a gente não lê, mas o e-mail é deustalendo@gmail.com. É isso aí, até a próxima!